Bom, então, pessoal, nós estamos estudando integral e estávamos estudando a primitiva, também chamada de integral indefinida, também chamada de antiderivada, que é a operação, digamos assim, inversa da derivação. Então, a gente dá uma função e pergunta que função que, quando derivar, vai dar aquela. Né? Isso foi a primeira parte do estudo de integral. Aí a gente começou ontem, na sexta-feira, a segunda parte, que é o estudo da chamada integral definida. A motivação para se estudar essa integral definida é o problema de achar uma área que é delimitada por uma curva. E muito embora existam muitas fórmulas para isso, o ponto de partida é esse daqui. Uma função contínua definida num intervalo limitado, fechado, e calcular a área entre o eixo x e a curva que representa o gráfico dessa função de uma variável. Esse é o problema básico. Só por curiosidade, existe um método muito mais geral do que esse de calcular esse tipo de coisa, que é, digamos assim, a teoria da integral mesmo, mais geral possível, mais abstrata possível, chamada teoria da medida. Né? Curiosidade, então. Isso tem aplicações em matemática no estudo mais profundo de equações diferenciais, não esse que a gente tem na graduação. Isso tem aplicações também em teoria da probabilidade e também nos chamados sistemas dinâmicos. Então, interessante. Mas aqui o nosso problema é a versão mais simples de todas, que é essa aqui. Calcular a área entre o eixo x e o gráfico de uma função de uma variável. Vimos que a solução desse problema está em particionar o intervalo do domínio dessa função, ou seja, separar ele em pequenos intervalos menores, e aproximar a área dessa curva por uma área que seja uma soma de áreas de retângulos. E aí, quanto menores forem esses retângulos, quanto mais a gente particionar esse intervalo da base, do domínio, mais próximo essa aproximação vai estar do valor real. E no limite, quando a gente toma esse tamanho dos intervalos indo para zero, a gente tem a área que a gente procurava. E aí, quantificando essa ideia, a gente tem que definir alguns conceitos, né? A gente disse o que é uma partição, não vou repetir. Aí a gente viu aqui o que é um ponto destacado, a gente vai escolher um ponto em cada um desses subintervalos que vai ser a altura desse retângulo, de maneira que nesse cruzamento ele passe justamente pelo gráfico da função para que a aproximação seja boa. Dei aqui um exemplo dessa aproximação, que é chamada de soma de Riemann. Né? Então essa daqui é a fórmula da soma de Riemann, e a passagem ao limite, ela entende que a gente tem que tomar partições cada vez menores, de maneira que essa soma de Riemann vai se aproximar do valor da área. E a área verdadeira é o limite disso quando todos esses tamanhos dos subintervalos do domínio determinados pela partição tendem a zero, que é a mesma coisa que dizer que o máximo, o maior deles, tende a zero. E aí a gente define a área através dessa expressão circulada de amarelo aí embaixo, né? Ou seja, a área é o limite do produto dos valores da função avaliados nesses pontos destacados de subintervalos vezes o tamanho desses subintervalos. E esse limite é o que a gente chama de integral definida, que é essa integral de a b de f de x dx. E o que nós vamos estudar hoje é como calcular isso, porque na prática nós não vamos calcular esse limite diretamente. Isso tem uma aplicação, na verdade, mais teórica, mais para propriedades realmente matemáticas e não para o que nos interessa estudando física, que são as aplicações.
Bom dia, Rodrigo. Certo? Então, hoje nós vamos estudar como calcular essa integral. E o jeito de calcular essa integral é através do... Na verdade, esse é o ponto central do cálculo, né? Que é o chamado teorema fundamental do cálculo, que relaciona a derivada e a integral, que são dois limites. Então, é o cruzamento de todos os conceitos aqui que a gente estudou. E ele diz o seguinte: se uma função f definida nesse intervalo compacto, ela é integrável, ou seja, se aquela integral lá existe, e ela tem uma primitiva que nós vamos chamar de f maiúsculo, para ficar igual está nos livros, também vai ser definida nesse mesmo intervalo em R, então o valor dessa integral é simplesmente integral de a a b de f de x dx é simplesmente o valor dessa primitiva calculado em b menos o valor dessa primitiva em a. O que a gente também representa assim: f maiúsculo de x e coloca uma barra aqui de a a b. Certo? Ou em alguns livros vocês vão encontrar essa outra notação aqui também. F de x, entre colchetes, assim, colchetes grandes, de a a b. Sempre do lado esquerdo, com o limite inferior da integral aqui e o superior em cima. Certo? Então esse é o chamado teorema fundamental do cálculo, que diz como calcular uma integral definida, e se vocês prestarem bem, para sair dessa f maiúsculo para minúsculo, o que aconteceu foi uma derivação. Então, o que esse teorema diz é que para calcular a área de uma curva, a gente tem que achar uma função cuja derivada dê essa daqui e calcular essa diferença de valores entre os pontos que definem a função, que é a e b. Professor, Oi. tipo, na hora da prova, se a gente não quiser usar a notação a mais à direita, a gente pode fazer direto. Tipo, f de b menos f de a e pronto. Se tu não quiser escrever isso aqui, Isso. pode, mas o que acontece geralmente é que, além de envolver esses limites de integração, também envolve calcular a primitiva. Então, geralmente a gente faz assim, ó, tipo, calcular a integral de a a b de f, aí vai dar uma função aqui, vamos dizer que dê seno quadrado de x mais 20. É um pouquinho chato tu ficar se preocupando com os limites de integração. Então a gente primeiro integra do jeito que a gente aprendeu até agora, né, que é calcular a primitiva, e depois vai deixando enquanto isso aqui de A a B, vamos dizer que fosse de 1 a 6. Aqui. Aí tu vai deixando aqui de 1 a 6. Aí quando tu finalmente chega aqui na primitiva, aí que tu vai substituir, entendeu? Então vai ficar seno ao quadrado de 6 mais 20 menos seno ao quadrado de 1 mais 20. E esse sendo esse aqui o f de B e esse aqui o f de A. Então tem que usar uma notação, seja essa ou essa, enquanto não determinar a primitiva aqui. Certo? A menos que tu faça primeiro assim, não, vamos primeiro calcular isso aqui, que é a tal da f maiúsculo.
né? Essa é a primitiva. Então vamos primeiro calcular essa primitiva aqui. Aí no final tu chega e bota os limites de integração. Bom dia, Lucas. Não sei se eu respondi o que tu queria saber, Sim, John. sim, tudo bem. Aí, tipo, no caso dessa integral seria menos cosseno, é isso? Menos cosseno ao quadrado. Não, não. Eu só dei um exemplo aqui. Vamos supor que a integral, a primitiva deu isso aqui, ó. Só um exemplo. Vamos supor que a gente resolveu de algum jeito e deu isso. O F maiúsculo aqui. A primitiva que é essa integral que a gente estava estudando até agora. Essa integral sem limite de integração é a primitiva. Ah, sim, sim, entendi agora. Obrigado, professor. Tá bom. Então é isso que diz o teorema fundamental do cálculo. E outra maneira de expressar isso, ela seria assim, ó. Não é muito comum escrever isso desse jeito, mas talvez ajude algumas pessoas a entender melhor e outras a entender pior. Então, de toda forma, eu vou escrever também. Outra forma de escrever isso seria que a integral da derivada de uma função de a a b é igual a essa função em b menos essa função em a. Certo? É isso que diz o teorema fundamental do cálculo. A integral de uma derivada é a própria função calculada nos valores que são os limites de integração. Se vocês pensarem um pouquinho, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Porque dizer que o f maiúsculo é uma primitiva do f minúsculo é o mesmo que dizer que a derivada desse aqui é esse. E se a gente olhar para cá, a derivada desse f é esse f'. Tá? Então é isso que diz. Existe uma outra... Isso daqui é só uma outra notação, né? Mas existe uma outra versão inteira do teorema fundamental do cálculo que eu vou explicar talvez na segunda-feira. Também não vou demonstrar esse teorema agora, não que não seja... Não é tão difícil assim não de entender, mas exige essa outra maneira de estudar o teorema fundamental do cálculo e leva um certo tempinho. Aí como a gente está atrasado na disciplina, eu vou pular. Mas quem tiver uma necessidade muito grande de ver isso, tem no cálculo A. Deve ter no Eton também, porque essa é uma demonstração que envolve só alguns limites e tudo. Certo? Então, o que eu quero fazer agora é alguns exemplos aqui de como aplicar esse teorema para calcular áreas, certo? Então, vamos lá. Como primeiro exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples aqui, que eu, obviamente, nunca vou conseguir fazer. Conseguir. Então, vamos calcular essa área bem aqui. A área é delimitada pelo gráfico da função f de x igual a x de 0 a 6. Então, aqui vai ser 6 também. Certo? Então, a pergunta é... Deixa eu só... Calcule essa área bem aqui, delimitada pelo gráfico da função e pelo eixo x. Então, essa área, ela vai ser a integral. Olha só como é que a gente faz, pessoal. A gente vê o seguinte, qual é o valor onde começa essa área no eixo x? É 0.
Então, esse vai ser o limite inferior da integral. Onde termina? Termina no 6. Então, esse vai ser o valor superior da integral. E bem aqui, f de x dx. Certo? Então, essa área eu vou chamar de A. Tá? Então, essa área A vai ser a integral de 0 a 6 de f de x, que é o próprio x, dx, né? E aí, como é que a gente faz? A gente calcula primeiro a primitiva. A primitiva é x ao quadrado sobre 2. Certo? Não precisa da constante. Já vou explicar por quê. Né? Aqui não precisa da constante. Calculada, e a gente bota essa barra aqui, como eu falei, ou um colchete de 0 a 6. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular isso aqui para x igual a 6. Então vai ficar 6 ao quadrado sobre 2, menos essa primitiva calculada em x igual a 0. Então fica menos 0 ao quadrado sobre 2, que dá 18. Certo? Então eu resolvi começar com esse exemplo porque ele é mais simples, mas também porque dá para perceber uma coisa bem aqui, ó. Se a gente calculasse essa área usando só geometria, essa área é um triângulo, né? E a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. E quem é a base aqui? É 6. E quem é a altura? É 6 também. Dividido por 2, que vai dar o mesmo resultado. Então, eu resolvi começar com esse exemplo aqui, só para mostrar que, que dá o mesmo resultado, certo? Aplicar a integral e calcular a área do triângulo. Ou seja, a integral não só serve para calcular a área sobre curvas, mas também sobre coisas retas, né? Porque dela deve coincidir com o que já existia. Isso é o que os matemáticos chamam de extensão de um conceito. Então, a integral ela faz uma extensão do conceito de área, por quê? Porque ela está de acordo com o conceito de área que já existia para triângulos, retângulos e tudo. Pois é, incrível, né? Mas ela também serve para situações nas quais essa geometria mais básica não serve. Professor, Eu diga. o senhor pode fazer o exemplo da função seno em mais de um ponto? Tipo do ponto 0 até o ponto 4? Sim, com certeza. Tá no. Posso fazer sim. Vamos ver logo esse então. Eu só ia dizer que na primeira aula, né? Eu mencionei que quem primeiro desenvolveu esse conceito foi o Arquimedes. Óbvio que não tinha nem o sinal de mais e menos, né? Na Grécia Antiga, que isso é do século XV ou XVI, se eu não me engano. O símbolo de igual, essas coisas são recentes, tem uns 500 anos só, né? E também, obviamente, não tinha conceito de função, de integral, de nada, mas o Arquimedes fazia isso. E o jeito como ele demonstrava esse resultado é muito parecido com o jeito como se define limite hoje. Curioso isso. Então, teve uma construção belíssima lá. E quem quiser ver mais sobre isso, se eu não me engano, tem no apêndice do Guidorizi, falando sobre isso. Então, fica a dica de leitura aí. E também existe um artigo do professor Geraldo Ávila, que infelizmente faleceu há poucos anos atrás, que se chama Arquimedes entre o rigor e o método, eu acho. É Arquimedes, o rigor e o método, tá aqui. Que é uma revista
Sociedade Brasileira de Matemática, chamada Revista Matemática Universitária. Quem não conhece, tem uns artigos muito bons aqui. Então, tipo, tem esse aqui que é bem antigo, olha. Dá para vocês verem que é datilografado, né? Ou outra pessoa poderia dizer, ah, não, ele só escolheu aquela fonte lá, que eu esqueci agora o nome. Não, não, é máquina de escrever mesmo. Aí ele conta tudinho sobre a vida, e os escritos de Arquimedes e tal, uma pintura antiga aí, renascentista provavelmente. Aí ele tinha um método que curiosamente era um método físico. Então vocês sabem que foi ele que escreveu, que descobriu aquela lei das alavancas, né? Então ele usava aquilo para calcular volume de esfera, volume de cone de base circular e tal. O cone tem base circular, né? O volume do cone. E a área da parábola. Então ele usava um método físico aqui, ele ia calculando o peso e como deveria ser o contrapeso dele por uma outra coisa e tal. É interessante. Volume da esfera, ó, tudo usando geometria, né? E o método físico dele, que era de equivalência de pesos. Interessante isso. Mas ele demonstrava de uma outra forma, um outro método, né? Que era muito parecido com a definição de limite que tem hoje, que era uma espécie de redução ao absurdo. Ele mostrava que a área não podia nem ser maior e nem ser menor do que aquele valor que ele tinha calculado. Ou seja, só podia ser igual. Interessante, quem tiver curiosidade tem esse artigo aqui. Arquimedes, o rigor e o método. Uma leitura interessante. Quem não tiver muito costume de geometria pode pular essas demonstrações aqui, mesmo assim dá uma leitura interessante. E também no apêndice do livro do Guidorizi, que eu coloquei para vocês como referência lá, também tem um pouquinho. Está até mais detalhado lá, na verdade. Lá ele faz o cálculo da área da parábola, que seria meu próximo exemplo aqui. Mas eu vou falar primeiro do que o Jonathan sugeriu aí. Então vamos ver. Bom dia, João. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo aqui da integral do seno de x. Eu vou calcular o seno, bugou tudo aqui, né? Por enquanto eu vou calcular ele de 0 a π apenas. Porque aí, ó, vai ter o seguinte significado essa integral. O seno faz isso, mais ou menos, de 0 a π. Então a gente vai estar calculando essa área aqui embaixo do gráfico. Tá parecendo a casa do Patrick, né? Do Bob Esponja. Esse desenho que eu fiz. Aquela pedra. Bom, então vamos calcular essa integral. O que a gente faz? A gente calcula primeiro a primitiva. E qual é a primitiva do seno? É menos cosseno. Aí já dá um desespero, né? Ixi, essa área, eu tô vendo que ela tá aqui, ela tem que ser positiva e deu menos. E agora? Mas vai dar tudo certo. Então fica a integral de menos cosseno de 0 a π, o que significa que eu vou calcular menos cosseno de π menos da fórmula tá? E aí, entre parênteses, menos cosseno de x igual a zero, tá? Então, isso fica menos cosseno π mais cosseno zero. E o cosseno de π é igual a menos 1. Então, fica menos menos 1. E o cosseno de zero é igual a 1. Então, essa integral dá 2. Olha que interessante. Então, a integral de 0 a π de seno de x dx é igual a 2. Certo? Mais um exemplo aí de integral definida para a gente.
Bonito. Da hora, né? E vamos ver agora a área da parábola. Então seria o nosso exemplo 3. Então calcula a integral. Vamos colocar assim de 1 a 3 de x ao quadrado dx. De 2x ao quadrado dx. Vamos ver assim que aí... Então vou fazer aqui rapidinho mais ou menos como seria o gráfico dessa função. A gente pode Então, calcular essa, professor? Pode. Pode sim. Vou dar aí... Quanto tempo precisa? 2 a 3 minutos. Tá bom. Eu nunca vou conseguir. Foi. Tá bom. Vou esperar aqui então. Acho que não. Exatamente. 52/3. É assim mesmo, a gente vai fazendo uma coisa ou outra, mas é assim que a gente aprende, né? Aliás, essa é a única forma de aprender qualquer coisa na vida, né? Tudo bem. Então, que a gente ainda não estudou, né? Eu não devia ter escrito esse 2 aqui, mas vale essa regra aqui, ó. O 2 ele sai da integral, então fica integral de x ao quadrado dx. Aí a gente calcula a primitiva, e o 2 fica lá. A primitiva é x ao cubo sobre 3. Aí a gente vai calcular essa primitiva de 1 a 3. Então, esse 2/3 a gente pode botar em evidência, né? Escrever isso assim. Não precisa vocês fazerem esse passo que eu estou fazendo aqui, mas, enfim, só para organizar, de 1 a 3, aí fica 2/3 de 3 ao cubo menos 1 ao cubo. Aí 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27.
27 menos 1, 26. Então fica 2/3 vezes 26. Eita, será que eu fiz certo? Aí 26 vezes 2 dá 12, vai 1, dá 52. Aí dá 52 sobre 3. É isso. Nesse artigo que eu falei aqui do Arquimedes, esse terço já aparece, tipo, essa divisão por 3 já aparece aqui no cálculo da área da parábola. Que se eu não sei se vocês prestaram atenção. Por aqui, ó, área da parábola. Aí no final, ó, o que se pretende estabelecer é que a área do segmento de parábola ABC, essa parábola bem aqui, deixa eu só dar um zoom. Ou essa área bem aqui, ó, tá? É igual a 4/3 da área desse triângulo bem aqui, certo? Então foi isso que o Arquimedes demonstrou. E essa divisão por 3 vem justamente dessa integral. Não é interessante? Então, Arquimedes não sabia a primitiva, mas ele já encontrou essa divisão por 3 que vem da integração do x ao quadrado aqui, né? Óbvio que não foi assim que ele fez, mas curioso alguém ter descoberto isso tantos séculos antes da definição de integral, né? Eu acho isso da hora. Legal. Vamos ver mais 2 exemplos aqui que são interessantes pra caramba. Aí a gente já discute mais alguns detalhes envolvendo essa questão da integral definida. Se fosse, por exemplo, a integral da raiz de x indo de 4 até 25. Querem fazer isso daí também? Segunda chance. Vou ver. Que tal? Vou esperar aí 2 minutinhos então, enquanto vocês fazem. Enquanto isso, eu vou ler meu horóscopo, porque eu não li ainda essa semana.
Travou. Deu pane no sistema. Normal, normal, isso acontece. Ainda mais assim, com pressa, né? Bom, ainda tem alguém fazendo aí que queira que eu espere ou não? Tá bom, então eu vou esperar mais um cadinho. Olha, eu acho que não, mas eu acho que tu tá no caminho certo. Então, isso que importa, né? Bom, vamos ver então. A gente opera com isso aqui como se fosse a primitiva. Então a gente pode apenas repetir aqui os limites de integração e escrever isso aqui como x elevado a meio. Né? A gente já viu essa integral. E aí a integral de x elevado a meio ela é igual a x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Aí como sumiu o símbolo da integral, agora eu tenho que botar ou uma barra aqui ou então colchetes gigantes. Eu boto a barra porque eu sou preguiçoso. E aí vai do 4 até o 25. Aí rearrumando isso aqui, vai ficar x elevado a 3 meios sobre 3 meios, de 4 a 25, que é igual a 2 terços de x elevado a 3 meios, que eu também posso escrever como x raiz de x, né? De 4 até 25. Então isso fica 2 terços. A constante multiplicativa pode ficar fora, né, aqui, mas bem aqui dentro eu vou calcular x raiz de 5. X raiz de 25 para x igual a 25. Então fica 25 raiz de 25 menos da fórmula. Professor? Ah, De onde surgiu esse x aí? No caso, x raiz de x. é porque x é elevado a 3 meios, né? Era mais fácil ter visto aqui em cima, na verdade, ó. X elevado a meio mais 1 é a mesma coisa que x elevado a meio vezes x elevado a 1. Só que esse daqui é x e esse daqui é a raiz de x. Ah, sim, entendi agora. É isso. Ok, então retomando aqui, fica x raiz de x para x igual a 25, então fica 25 raiz de 25, o menos da fórmula, e aqui 4 raiz de 4, porque agora eu vou substituir o 4 aqui no lugar do x. Aí fica 2 terços, aqui fica 25 vezes 5 dá 125, 4 vezes 2, 8.
Aí, como eu já fiz, a conta aqui vai dar 117. 117. Que, por acaso, é divisível por 3. Então, 117 dividido por 3. Aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 2. 27 dá 9. 3 vezes 9, 27. Por isso que eu falei ainda agora que o João estava no caminho certo, que eu também vi esse 39. Aí fica 2 vezes 39, que vai dar 78. Então, a integral de 4 a 25 de raiz de x é igual a 78. E qual é o significado geométrico disso? Antes só... Por que eu pulei um slide? Não sei. Então, vamos ver só o significado geométrico disso. Ainda no mesmo exemplo. Então, o significado geométrico é a área sob a curva, né? Então, o gráfico da função raiz de x é mais ou menos assim, né? Caraca, ficou até legal. Então, é a área indo de 4 até 25. Então, mais ou menos assim, ó. Daqui até aqui, mais ou menos. Lembrando que isso é só uma ilustração, né? Imagens meramente ilustrativas. E é toda essa área bem aqui. Certo? Então, esse é o significado dessa integral. Essa daqui é a integral de 4,25 da raiz de x dx, que dá 78. E essa daqui é a f de x igual a raiz de x. Certo? Muito bem. Aí, fazer só mais um exemplo aqui, que ele é legal, desses positivos. A gente já estudou um pouquinho a função 1 sobre x, né? E a gente viu que a primitiva dela é o logaritmo. Então vamos fazer aqui a função f de x, só esse lado daqui da direita. E vamos calcular a integral dela de um certo ponto aqui do ponto 1 até um ponto qualquer x. Vai confundir esse x, vai confundir, né? Então, como variável de integração, a gente vai usar outra letra. Seria o nosso exemplo 5. Então, vamos calcular aqui a integral de dx sobre x. Aí a gente bota uma barra assim no x para dizer que ele é uma variável de integração e não confundir com o x que eu vou colocar aqui em cima. Então, a gente pode fazer também a integral com limite de integração variável, certo? É isso que eu estou fazendo. Calcule essa área aqui com limite de integração variável, que é igual a x. Um certo x maior que 1.
Aí para isso a gente usa como variável de integração uma outra letra. Eu chamei de x barra, mas poderia ser qualquer letra. Poderia ser, sei lá, u. Pode ser a integral de du sobre u de 1 a x, tá? Então, a variável de integração numa integral definida, ela desaparece, porque o resultado é um número. Só que como aqui eu botei um limite de integração variável, vai desaparecer o u e vai ficar o x no lugar, tá? Então, como vocês já sabem, essa integral ela dá log natural de u, só que agora eu vou calcular isso de 1 a x. Então, isso vai dar o log natural de x menos o log natural de 1. Só que o log natural de 1 é o expoente que eu tenho que elevar o e para que dê 1, e é zero. Então, log natural de 1 é zero. Ou seja, isso dá o log natural de x. Então, resumindo, o logaritmo natural de x é igual à integral de 1 a x de du sobre u. Isso daqui, na verdade, é usado em matemática como sendo a definição do logaritmo natural. Então tá aí mais uma explicação de por que ele é chamado natural, porque se a gente integra uma função simples como essa, 1 sobre x aqui, a base de logaritmo que vai dar o resultado dessa integral é o e, é o log natural. E isso daqui é usado geralmente em matemática avançada, poderíamos dizer assim, em análise matemática. Em análise matemática, essa é a definição de logaritmo. Por curiosidade, certo? E aí depois, quando a gente estudar as propriedades da integral, dá para ver que as propriedades do logaritmo podem ser obtidas a partir das propriedades da integral. Isso também é curioso, interessante. Muito bem. Aí aqui eu vou precisar falar sobre... Então, olha que louco isso. A área sob o gráfico dessa curva aqui é o logaritmo desse número. Então, tipo, se bem aqui for 6, essa área dá log natural de 6. Se eu parar exatamente em cima do E, essa área dá exatamente igual a 1. Muito doido, né? Aí tem até uma desigualdade que, por exemplo, se vocês forem ver, bem aqui dá um retângulo, né? E bem aqui vai ser 1. Então esse retângulo mede E. Então E é menor do que... Peraí, deixa eu pensar melhor. Log natural de E vai dar 1, tá certo? Então essa área vai ser igual a E. Essa área de baixo. Aí essa área de cima... Não, tô viajando. Aqui é 1 sobre E. Que essa função é 1 sobre x. Então, 1 sobre e vai ser menor do que essa área cinza, que é 1, por ser o logaritmo natural de e é menor do que essa área maior aqui, que vale e. Então, dá uma desigualdadezinha interessante. E aí, se a gente pegar um x qualquer, dá outra desigualdade. Mas se a gente pegar aqui o x que estava aqui, bem aqui vai ser 1 sobre x. 1 sobre x. Então, 1 vai ser menor do que o log natural de x, que vai ser menor do que essa outra área bem aqui, que vai ser x. Então, assim, a gente demonstra que o x é sempre maior que o logaritmo dele. Por causa dessa comparação de áreas aqui, o fato dessa área cinza ser o logaritmo. Curiosidade. Ok. Aí a gente precisa discutir uma coisa aqui, que eu simplifiquei a discussão para vocês. Muitas vezes eu faço isso, eu erro de propósito para
facilitar a aproximação de um assunto, né? Mas, na verdade, a integral ela não é exatamente igual à área, tá? Ela é igual à área se a função for positiva naquele intervalo. Então, por exemplo, se a gente pegar um gráfico assim, dessa função bem aqui, ó, menos x sobre 2, digamos. A integral ela não vai dar área. Se a gente pegar essa integral, por exemplo, de 0 a 3, a integral ela vai dar menos essa área aqui de baixo. Ó. Se eu integrar, digamos aqui de 1 a 3, essa área bem aqui desse trapézio vai ser menos a integral. Quer ver? Quer ver? Vamos integrar isso aqui, ó. Vamos calcular aqui a integral de 1 a 3 de x sobre 2 dx. Então, isso vai dar meio. É de menos x sobre 2 dx, né? Aí eu boto o menos meio em evidência. Fica integral de 1 a 3 de x dx. Menos meio x ao quadrado sobre 2 de 1 a 3. Que vai dar menos meio. Vezes 3 ao quadrado dá 9 sobre 2. 1 ao quadrado meio. Então dá 8 sobre 2 que dá 4. Vai dar menos 2. Então essa integral, ó, de 1 a 3 dessa função f de x aqui, deu menos 2. Agora, se a gente calcular a área desse trapézio, saudade de ter um quadro gigante para escrever as coisas. Então, a área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Então, nesse caso, eu vou considerar isso aqui como sendo a altura. Isso aqui vai ser a base maior e essa aqui é a base menor. Então, a área vai ser Bzinho mais Bzão vezes H sobre 2. Essa área vai ser bem aqui, vai ser meio, né? Porque essa função é menos 1 sobre... Ser menos meio, melhor dizendo. Menos x sobre 2. E aqui menos 3 meios. Então, a base menor vai medir meio. A base maior vai medir 3 meios. A altura vai medir 2 sobre 2. Aí corta aqui. Dá 4 sobre 2, que é 2. Então, ó, resultado. Essa integral é igual a menos a área. Essa área A aqui do meio, ó. Que não dá para enxergar, né? Fazer de outra cor. Também não dá para ver nada. Vamos apagar aqui. Certo? Então, essa área é igual a 2 e a integral dá igual a menos 2, portanto, é igual a menos a área. Por que isso acontece? Porque o gráfico da função está abaixo do eixo x. Tá? Então, a integral ela vai dar a área quando ele estiver em cima do eixo x. E vai dar menos a área quando estiver embaixo do eixo x. Então, a integral não é exatamente a área. É como se fosse uma área, só que com um sinal. Certo? Se a área estiver acima do eixo x, ela é positiva. Se estiver abaixo, é negativa. Certo, pessoal? Então, é geralmente assim que a gente começa a estudar a integral. Primeiro a gente vê só o caso positivo. E aqui a gente vê o negativo. Então, se você estiver no meio de um cálculo e aparecer esse menos, não é para tirar o módulo, é para deixar o menos lá. Tá? Porque está correto. A gente pode ver um exemplo. Por exemplo, vamos ver aqui. Seria o nosso exemplo 7.
Exemplo 7. Na verdade, eu vou fazer primeiro o gráfico aqui. Ficou até reto, né? Mas desencontrou. Engraçado, estou usando uma caneta, não consigo nem escrever direito. Eu fico vendo o pessoal fazer desenho usando isso aqui, é incrível. Então vamos ver o gráfico dessa função aqui, que é a função f de x. Jesus. Essa daqui que é f de x igual a x menos 5. Então ela corta o gráfico aqui no 5, corta o eixo x aqui no 5, e vamos calcular a integral dela aqui. De 2 a 5, depois de 5 a 10, e depois de 2 a 10. Vamos comparar, certo? Então vamos calcular aqui um valor I1, que seria a integral dessa função de 2 a 5. Certo? Então essa integral ela vai dar a integral de 2 a 5 de f de x, que é x menos 5. A gente substitui dx. Aí aqui eu ainda não falei, mas as regras da integral definida são as mesmas da outra. Então eu posso separar isso em dois. Pode ficar a integral de 2 a 5 de x dx menos 5 integral de 2 a 5 de dx. Certo? Então aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2 de 2 a 5 menos 5x calculado de 2 a 5. Então aqui são duas vezes aquele processo que a gente viu agora, né? Então tem que tomar cuidado. Primeiro aqui, x ao quadrado sobre 2, 5 ao quadrado sobre 2, menos aqui essa função calculada no 2, 2 ao quadrado sobre 2, tá? Menos aqui, esse menos que eu vou repetir, 5 vezes x calculado em 5 é 5. X calculado em 2 é 2. Então aqui fica 25 sobre 2, menos 2, menos 15. Só para a gente botar isso em termos compreensíveis, vamos juntar tudo num número só, vai ficar menos 17 vezes 2, menos 34, mais 25, dá menos 9. Então dá menos 9 meios. Tá? Então essa integral I1 é igual a menos 9 meios, que é a integral de 2 a 5. Certo, pessoal? Então, essa integral I1 seria essa área bem aqui, ó, só que negativa. É porque se a gente calcular aqui usando o triângulo, x menos 5, aqui 2 menos 5 dá menos 3. E aqui dá 3. Então, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, que dá 9 meios. Olha só. Suei frio agora que eu pensei que não ia dar certo. Mas deu certo. Então, essa área aqui é 9 meios. Ó. E a integral de 2 a 5 dá exatamente menos essa área. Por quê? Porque bem aqui a função está com o gráfico abaixo do eixo x. Tentem falar rápido isso, abaixo do eixo x. Certo? Então a integral dá negativa. Significa que ela é menos a área. Agora vamos ver bem aqui, exatamente de 5 a 10. E aí a gente já sabe que isso tem que dar base vezes a altura. Então aqui a base é 5. Ali é x menos 5. Então aqui vai dar 5 também, né? Porque 10 menos 5 dá 5. Então essa área vai dar 25 sobre 2. Essa área aqui. Vamos chamar de A2. Vai dar 25 sobre 2.
E como nesse trecho a função ela é positiva, eu sei que isso vai dar exatamente a integral. Então vamos ver. A integral I2 é a integral de 5 a 10 dessa função. E ela vai dar positiva porque a função está por cima do eixo x, certo? Então vai dar integral de 5 a 10 de x menos 5, que vai dar integral de x de 5 a 10 menos 5 integral de dx de 5 a 10 e vai dar x ao quadrado sobre 2 de 5 a 10 menos 5 vezes, estranho aqui, x calculado de 5 a 10. Né? E aí fica 10 ao quadrado sobre 2 dá 50. 5 ao quadrado sobre 2 não adiantou de nada. Eu dividi, vou deixar assim mesmo. 25 sobre 2. Menos 5 vezes aqui, x igual a 10, menos x igual a 5. Então, isso vai ficar 75 sobre 2, que dá esse primeiro aqui, menos 5 vezes 5, 25. Então, vai dar 75 menos 50 sobre 2, que dá 25 sobre 2. Exatamente quanto eu disse que ia dar, porque é a área daquele triângulo lá, certo? Então, isso daqui é essa integral I2 é igual a mais a área 2 lá da figura, que é 25 sobre 2, que é a integral de 5 a 10 f de x dx. Certo? Então, mais um exemplo aí para vocês verem que quando o gráfico da função está abaixo do eixo x, a integral é negativa. Então, essa área aqui vai ter uma área A1, e a integral I1 vai ser igual a menos essa área A1, certo? Por outro lado, ali de 5 a 10, onde o gráfico da função é positivo, a integral vai dar positiva. E ela vai ser mais o valor da área. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa questão do sinal? Não? Vamos fazer só uma última integral nesse gráfico aí, que seria de 2 a 10. E não precisa fazer a integral para saber quanto vai dar. Quanto vocês acham que vai dar aí? A gente já calculou, na verdade. Quanto dá a integral de 2 a 10 dessa função aí? Ninguém se arrisca? Pode Tá repetir, bom. professor? Eu perguntei quanto dá a integral dessa função aí de 2 até 10. Aí eu disse que não precisa fazer nenhuma integral para responder essa pergunta, só entender as duas integrais que a gente já fez. Só a gente... Só queria saber se alguém ia adivinhar uma regra aí que eu ainda não falei. Ou se alguém já estudou no livro e ia fingir que nunca viu antes e ia falar, professor, eu tive uma ideia brilhante agora. Mas tudo bem, não faz mal.
a integral de 2 a 10 olha só que interessante. A gente calculou já essa integral aqui e essa. A gente calculou essa integral aqui e essa aqui, né? Então a gente viu que a integral de 2 a 5 dessa função deu menos 9,5. Depois a gente viu que a integral de 5 a 10 de f de x dx foi 25 sobre 2, né? Então essa daqui deu menos 9,5, o que não representa a área, mas sim menos a área, né? E essa daqui deu 25 sobre 2. Então, existe uma regra na integral que diz o seguinte, que a integral de 2 a 10 de f de x dx, eu posso separar a integral em pedaços. Então, isso é a mesma coisa que a integral de 2 a 5 mais a integral de 5 a 10. Então, eu posso fazer a integral por pedaços, certo? Então, se eu quero a integral aqui de 2 até 10, eu posso fazer primeiro ela de 2 a 5, depois de 5 a 10. Não é útil nesse caso aqui fazer isso. Eu estou falando apenas como exemplo para a gente entender a questão do sinal. Isso é útil em outras situações, não agora, certo? Mas, enfim, didaticamente falando, essa integral a gente pode separar assim para entender a questão do sinal. Então, a primeira vai dar menos 9,5 e a segunda vai dar 25 sobre 2. Então, essa integral total dá 25 menos 9, que dá 16, sobre 2, que dá 8. Então, essa integral daqui até aqui, ela vai dar 8. Então, vejam que a integral, nesse caso, ela não é nem área nem menos área, é o somatório de áreas com sinais, certo? Então, esse 8 ele é menos 9,5 aqui. A integral I, digamos assim, desse intervalo vai ser menos 9,5 mais 25 sobre 2. Então, eu fiz esse exemplo porque eu queria que vocês percebessem que é como se a gente estivesse vendo uma espécie de saldo de área. Então, ali do 2 ao 5 ficou com saldo negativo. Como esse gráfico ele é totalmente simétrico, é uma reta, aqui mede 3. Então, se eu chegasse exatamente aqui no 8, essa integral daria exatamente zero, porque ia anular tudo que passou antes, né? Ia ter essa área aqui que mede menos 9,5 e essa outra seria exatamente mais 9,5. Não preciso nem calcular para saber disso. Se fosse até o 8, bem aqui. Mas aí ainda tem mais esse pedaço bem aqui, ó. E esse pedaço bem aqui mede justamente 8, certo? Então é o que sobrou do saldo negativo e positivo de áreas, certo? Deu para entender mais ou menos qual é a ideia aí? Hum? Sim? Ok. Beleza, então, pessoal, vamos continuar aqui.
Então, como eu já adiantei, né, a integral definida tem algumas propriedades interessantes. E a gente vai ver aqui 5 delas. As primeiras são as que garantem o que a gente chama de linearidade. Certo? Então, a primeira diz que a integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral de A a B, de duas funções integráveis, a soma de duas funções integráveis f e g é uma função integrável, f mais g, e essa integral definida é a soma das integrais definidas das duas. A outra propriedade é que se lambda é um número real, então a integral de A a B de lambda vezes f de x dx é igual a lambda vezes a integral de A a B de f de x dx, onde esse lambda é qualquer número real, certo? Essas duas propriedades aqui, elas são o que garante que, na verdade, a integral definida fixados os limites de integração, né? O que, na verdade, não é tão importante assim. A integral definida é uma transformação linear. No espaço das funções integráveis, aqui, certo? É basicamente isso. Então, essas duas propriedades aí é o que a gente chama de linearidade. Linearidade é o que nós que estudamos física chamamos de princípio da superposição, certo? Então, a integral ela respeita um princípio de superposição que é muito interessante para a física, porque esse conceito ele aparece na soma de forças, por exemplo, na soma de energias potenciais, certo? É interessante chamar a atenção para isso. E, como diz muita gente, num ponto de vista mais pedestre, né, pé no chão, significa que quando a gente estiver calculando uma integral, pode separar em pedacinhos, de acordo com a soma e a diferença, e botar as constantes multiplicativas em evidência, em cada trecho desse. Então, vamos ver um exemplo dessas duas propriedades aqui. Deixa eu só organizar uma coisinha. Então, vamos ver mais outras propriedades ainda, né? Ok. Então, como exemplo disso, a gente até já fez, na verdade, mas a gente pode fazer mais um aqui. Então, integral de 0 a 1, por exemplo, de e elevado a x, de e elevado a menos x mais 1 sobre x, mais 2, dx. A gente pode fazer essa integral sendo bem aqui 5 e aqui menos 3, certo? Então, a gente pode aplicar essas propriedades, ó, aplicando a primeira, fica integral de menos 3e elevado a menos x, de 0 a 1,
não pode ser de 0 a 1, porque aqui vai dar problema. Então, vou botar de 1 a 2. Mais integral de 5 sobre x dx de 0 a 2, de 1 a 2, mais a integral de 2 dx de 1 a 2. Onde bem aí a gente está usando a propriedade 1. Separar a integral em termos de acordo com a soma e a diferença. E aí a gente aplica a propriedade 2, que a gente pode colocar a constante multiplicativa de cada termo desse para fora. Então fica menos 3 integral de 1 a 2, mais 5 integral de dx sobre x de 1 a 2, mais 2 vezes a integral de dx de 1 a 2. Onde agora a gente usou a propriedade 2, que diz que a constante multiplicativa sai de cada termo. E aí a gente pode resolver. Então aqui fica menos 3. A primitiva de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Porque se a gente derivar, volta para cá. Que vai cair esse menos, vai cortar, vai ficar mais aqui. Né? Então é esse menos e elevado a menos x calculado de 1 a 2, mais 5 vezes o log natural de x calculado de 1 a 2, e aqui 2x calculado de 1 a 2. Né? Então fica 3 vezes e a menos 2 menos e a menos 1, mais 5, log natural de 2 menos log natural de 1, mais 2 vezes 2 menos 1. Então isso fica 3 vezes 1 sobre e ao quadrado menos 1 sobre e. Aqui log natural de 1 dá 0, então fica 5 log de 2, e ali fica 2 vezes 1, que é 2. Certo? Então esse é o resultado dessa integral definida usando as propriedades 1 e 2, que são formam juntas o que a gente chama de linearidade da integral definida. Certo? Então foi só um exemplo, na verdade. Muito bem. Aí a gente tem mais propriedades. Professor? Diga. É uma dúvida aí em relação porque agora, né, que tu retirou o zero lá como um dos como um dos, uma das integrais lá, né? Mas aí vai ter alguma integral que vai ter alguma indeterminação dessa de zero, embaixo de zero, essas coisas? Acho que não, né? Vai sim, e elas são importantes. Mas a gente vai discutir isso segunda-feira. É o que a gente chama de integral imprópria, onde vai aparecer um limite. Entendi. É isso. Bacana tu ter percebido isso, porque realmente vai ter situações que a gente vai ter que lidar com isso. E às vezes ela vai dar um número, às vezes vai dar infinito, vai divergir. Isso é curioso, interessante. Bom, aquilo é a linearidade, né? É uma propriedade que várias outras coisas na matemática têm. Mas aí tem essas propriedades aqui que são talvez mais específicas da própria integral. Então, tem aquela que eu já falei, né? Que é a integral de a a b de f de x dx, eu posso separar em dois trechos. Então, eu posso ir primeiro até um ponto C intermediário, calcular, depois começar do C até chegar no B e calcular de novo. Né? Onde a gente tem aqui o eixo x, aí está aqui o A, está aqui o B e o C está aqui no meio. Essa fórmula vale se o C não estiver no meio também, mas geralmente esse é o
o caso, tá? Onde a gente já aplicou essa regra no exemplo anterior que eu falei do sinal da integral. Outra regra é que a integral de a a b de f de x dx, de a até o próprio a de f de x dx é zero. Então, a integral de qualquer função indo de um ponto ao próprio ponto é zero. Por quê? Porque isso dá uma área nula, né? Se tiver o gráfico de uma função aqui, qual vai ser a área dessa reta? Vai ser zero. A gente vai ver daqui a pouco melhor isso. E outra coisa é que a integral de a a b de f de x dx é igual a menos a integral de b até a de f de x dx. Ou seja, se eu mudar os limites, se eu trocar a ordem dos limites de integração, muda o sinal da integral. Isso daí seria o equivalente a quando eu faço as somas de Riemann, eu andar da direita para a esquerda em vez da esquerda para a direita. Certo? Então, são três propriedades mais específicas da integral, talvez, que talvez não apareçam muito em outras coisas. E a gente pode demonstrar essas três aqui usando o teorema fundamental do cálculo. Quer ver? Ó, vamos ver aqui a demonstração da 3, por exemplo. Demonstração da terceira. A integral de a c de f de x dx, ela vai dar a primitiva calculada em c menos a primitiva calculada em a. Certo? Então a gente guarda isso. Depois, a integral de c até b vai dar primitiva calculada em b menos a primitiva calculada em c. Agora olha o que acontece se eu somar as duas. Então vai ficar a integral de a c mais a integral de c a b vai ser a soma disso daí. Então, f de c menos f de a mais f de b menos f de c. E aí vai cortar esse f de c com esse e vai ficar justamente f de b menos f de a, que pelo teorema fundamental do cálculo, essa diferença é justamente a integral de a até b, de f de x dx. Então vejam que essas propriedades elas são consequências do teorema fundamental do cálculo, que é o que iguala essas duas coisas bem aqui, né? Bastando para isso aplicar ele 3 vezes. Onde nessa última a gente teve que aplicar ele vendo do resultado para o problema, né? E assim a gente conseguiu ver. Certo, pessoal? Então, isso demonstra a terceira. E essas outras duas são parecidas, ó, porque se você for ver, essa segunda, por exemplo, o que é que diz o teorema fundamental do cálculo, né? Diz que a integral de a até a de f de x dx vai ser a primitiva calculada em a menos a primitiva calculada no limite inferior, que também é a. Então vai dar zero. Certo? E essa última aqui também pode usar o teorema fundamental, porque ó, a integral de a a b de f de x dx, pelo teorema fundamental, dá f de b menos f de a. Só que essa diferença é igual a menos essa diferença bem aqui. Né? Tem que pensar aqui uns 10 segundos para ver isso. Ó, porque ó, menos f de a está aqui. Esse menos com esse menos, mais f de b que está bem aqui. Né? Só que f de a menos f de b, esse menos aqui da frente mantém, f de a menos f de b é a integral de b até a. Certo, pessoal? Então essas propriedades todas elas seguem da definição. Da definição não, falei besteira.
do teorema fundamental do cálculo. Deixa eu só corrigir isso aqui, senão eu vou esquecer depois. E aí, pessoal, eu gostaria de falar uma coisinha aqui que é importante. Nesse finalzinho, não vai demorar muito, não, tá? Que é sobre o valor médio de uma função. O valor médio de uma função, ele é obtido através da integral. Eu vou só copiar um gráfico que está aqui no início, que ele vai facilitar a minha vida. Não tão pequeno assim. O valor médio de uma função, ele é representado assim, ó. Esses parece um sinal de maior do que e menor do que, né? Só que o sinal de maior do que e menor do que é bem estreitinho. Esse daqui é mais esticado para cima, ó. É muito usado em física para representar valores médios. Eu acho que estatística também. Não sei se vocês estão estudando estatística no momento, vocês já viram isso antes, mas eu acho que é comum em estatística também. Enfim, eu acho que é, tenho certeza. Então, o valor médio de uma função, obrigado. Ele vai ser esse tamanho bem aqui, que é b menos a, invertido. Então, é o inverso desse tamanho, vezes a integral de a até b de f de x dx. Então, isso daqui seria uma generalização da média aritmética, né? Porque a média aritmética é a soma dividido pela quantidade, né? A soma dos valores lá da grandeza dividido pela quantidade de valores, né? Só que aqui o que substitui a quantidade de valores é o tamanho do domínio. E o que substitui os valores aqui da grandeza é a integral dela, tá? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, se você pegar a função seno, que tem um gráfico assim, ó, seno de x, essa integral vai dar zero, porque a função seno é oscilatória. Então, se você pegar uma função dessa de 0 a 2π, exemplo, se for a integral do seno de 0 a 2π, é um período. Isso é um período, né, de oscilação. Então, se pegar uma função periódica no período dela, o valor médio dessa função vai dar 1 sobre 2π menos 0, que é 2π, integral de 0 a 2π de seno x dx, que dá 1 sobre 2π vezes menos cosseno x, que é a primitiva, de 0 a 2π. Só que o cosseno de 2π é igual ao cosseno de zero, então essa integral dá zero. O que significa que o valor do seno de x médio de 0 a 2π, né, nesse intervalo de 0 a 2π, vamos colocar assim, ele vale zero. Agora, se fosse de 0 a π, já não seria zero, olha que interessante, né? Porque a gente já calculou essa integral, na verdade, de 0 a π do seno. E eu nem sabia que eu ia falar disso aqui, olha só que sorte que a gente tem às vezes dando aula, né? Então, o valor do seno indo de 0 a π, ele é 1 sobre π menos 0, né? Agora seria esse valor médio bem aqui assim. Essa gráfico está atrapalhando agora.
né? Então, esse valor médio seria essa área do seno nessa metade da oscilação. Mais ou menos assim. Desenhar a casa do Patrick de novo. Certo? Então, o valor médio dessa função vai ser qual? Quer dizer, ela começa no zero, termina no zero, né, indo aqui de 0 a π. E a gente calculou essa integral ainda agora e viu que ela dá 2, certo? Então, isso vai ficar 2 sobre π. De 0 a π vai ser igual a 2 sobre π. Como π é 3,14 aproximadamente, 2 é menor que isso, vai ficar aproximadamente 2 terços. Então, vai ser mais ou menos bem aqui o valor médio da função. Ó. Mais ou menos aqui no 2 terços, que é o 2 sobre π. Aproximadamente, né? Não estou dizendo que π é 3, porque isso já virou piada há muito tempo. Então, esse é mais ou menos o valor médio da função. Quer dizer, ela começa aqui, mas se vocês forem ver, ó, o trecho que ela fica acima desse valor é mais ou menos igual ao que ela fica fora desse valor, né? Então, é mais ou menos isso que quer dizer o valor médio. Quer dizer, num ciclo completo, o valor médio da função é zero. Em meio ciclo aqui, o valor médio da função está bem aqui, em cima, né? E num ciclo completo, o valor médio da função vai estar aqui no zero, certo? Interessante isso. Bom, achei legal mencionar essa fórmula, porque vocês vão ver isso depois. Isso aparece, por exemplo, em mecânica clássica, quando a gente vai calcular a energia média do oscilador harmônico. Aparece mecânica quântica também, porque em mecânica quântica tudo é valor médio. Tudo que é observável quase tudo, né? Que é observável é um valor médio. Porque lá a gente aplica muita estatística, tá bom? Então, alguma questão que vocês queiram falar ainda em relação ao que nós conversamos hoje? Não? Bom, pessoal, então, obrigado pela participação.